Bom dia, queridos alunos. Como vocês estão? Hoje nós vamos dar continuidade às regiões do Brasil, às regiões brasileiras. Vamos continuar nossa viagem pelo nosso país lindo. E hoje nós vamos dar continuidade àquilo que o professor Fábio falou na semana passada sobre a região Nordeste. Nós hoje vamos estudar mais duas regiões, a região Sudeste, que é onde nós moramos, e a região Sul. O que tem de interessante nessas duas regiões, que são regiões consideradas as mais desenvolvidas do Brasil, com maior número populacional, e nós vamos descobrir detalhes sobre essas regiões hoje, na nossa linda aula. Vamos lá, vamos dar início? Região Sudeste. A região Sudeste do Brasil destaca-se entre as regiões brasileiras por ser a mais populosa e povoada, por apresentar a maior taxa de urbanização e, por isso, sua importância econômica no país. Tornou-se, desde o século XVIII, a região econômica mais dinâmica e a principal região de atração populacional, tanto de brasileiros de outras regiões, como também de estrangeiros. O Sudeste é formado por 4 estados: São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e o nosso lindo estado, o Rio de Janeiro. Como é o relevo do Sudeste? Nós vamos ver agora os aspectos físicos do Sudeste. Como é caracterizado o relevo do Sudeste? Ele compreende a maior parte de domínio morfoclimático, denominado mares de morros. Parece uma grande onda, os morros aqui do Rio de Janeiro, todos formados por ondulações. Além de planaltos, 2 depressões e planície litorânea, que é onde a gente vai a área costeira, as praias que nós tanto gostamos aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo e Espírito Santo. O traço marcante do relevo é o conjunto dos seus topos arredondados que formam uma paisagem, mares de morros. Dos estados do Sudeste, o único que não possui litoral é Minas Gerais. O único que não é banhado pelo oceano é Minas Gerais. Hidrografia do Sudeste. As bacias hidrográficas do Sudeste apresentam grande potencial hidrelétrico. O que isso significa? Que a gente vai encontrar durante esses rios usinas hidrelétricas, produtoras de energia. Os rios dessa região são rios caudulosos e chamados de rios de planalto. Vegetação, vamos lá, vamos conhecer a vegetação do Sudeste, pensei no Nordeste. Originalmente, o Sudeste apresenta 4 formações vegetais: Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga e vegetação litorânea. Eu até coloquei 2 mapas mostrando como era antes e como está hoje a vegetação da região Sudeste. Infelizmente, a gente está vivendo um período de desmatamento ainda, A vegetação foi muito devastada. Todas essas formações vegetais que eu acabei de citar foram destruídas pela ocupação humana. O avanço das culturas agrícolas e da pecuária também contribuíram para essa destruição. Vocês vão lembrar que quando estudaram história, a ocupação dos portugueses no Brasil, que eles retiraram o pau-brasil é uma árvore típica da Mata Atlântica. Então, durante esse período de colonização, de ocupação da região Sudeste, a Mata Atlântica foi que mais sofreu. Foi brutalmente retirada para a introdução das cidades, depois o cultivo de produtos e depois a pecuária. Então, hoje a gente tem pouquíssima vegetação original do período anterior à colonização. Clima do Sudeste. O clima fica bem fácil da gente entender se a gente trouxer para a nossa realidade hoje. A gente pegar e observar e prestar atenção. O clima do Sudeste ele é caracterizado pelo clima tropical. O que é o clima tropical? Ele é marcado por verões quentes e chuvosos, muito calor e inverno seco com temperaturas amenas. Se vocês prestarem atenção, nós estamos dando início ao inverno, Daqui a alguns dias estaremos
entrando no inverno. E vocês vão reparar que a gente vai ter pouquíssima chuva. Então chove-se pouco no inverno e chove-se muito no verão. Quando a gente é pequenininho, lá na escola da tia Teté, lá pequenininho a gente vai pintar os desenhos. Quando a tia vem com o desenho do inverno, ela coloca o quê? Uma menininha com capa de chuva e um guarda-chuva. Mas a gente percebe, estudando bem o clima, de que a gente não tem no Brasil um clima certinho. Então a gente vai ter, justamente por conta de estar na zona intertropical, o Brasil. Então, o clima do Sudeste é tropical, caracterizado por quê? Por verões quentes e chuvosos e inverno seco. A gente tem muito mais chuva no período de dezembro, janeiro, fevereiro e março, que é o período do verão, do que no período do inverno, que teria que ser o período das chuvas, né? Mas é o contrário, ok? Vamos entender os aspectos econômicos do Sudeste. A participação do Sudeste no PIB total do Brasil, ou seja, no valor de todos os bens e serviços produzidos no país em um ano, por estar articulada e integrada não só às demais regiões brasileiras, como também aos espaços geográficos mundiais. Essa região realiza intensas trocas comerciais, fortalecendo a economia. A indústria é a principal atividade econômica, mas temos explorações de minérios, petróleo. Também a gente pode destacar no Rio de Janeiro o turismo, em São Paulo o turismo econômico, muitos vão para São Paulo para fazer negócios. Então a gente tem na região Sudeste a maior atividade econômica, né, do Brasil todo. A concentração industrial está justamente na região Sudeste do Brasil. Bom, por falar em concentração industrial, vamos entender o que é concentração industrial. Concentração industrial é quando a gente tem um excesso de indústrias somente numa área do Brasil. E o Sudeste é justamente essa área onde a gente vai encontrar maior concentração industrial e também maior concentração populacional. Mas vamos entender passo a passo. Na região Sudeste estão concentrados importantes tipos de indústrias, como siderúrgicas, metalúrgicas, mecânicas, alimentícias, extrativas de minerais, além das indústrias de alta tecnologia, como informática e aeroespacial. No entanto, a maneira como elas estão distribuídas pelo espaço regional é bastante desigual, se concentrando em São Paulo, que absorve a maior parte das unidades fabris e, consequentemente, então, a concentração industrial acontece justamente por conta desse início da urbanização no Sudeste. A gente tem a influência também da produção cafeeira em São Paulo. Os grandes agricultores de café começaram a investir nas indústrias e isso também aumentou a indústria na cidade de São Paulo. Agora a gente está vivendo um período de desconcentração industrial. As indústrias estão saindo do Sudeste e indo para outras regiões do Brasil. Mas vamos entender isso. Nos últimos anos, um grande número de indústrias tem deixado áreas de concentração industrial tradicionais, como o caso do Sudeste, né, para se instalar em outras regiões do Brasil ou até mesmo outras áreas no interior do próprio Sudeste. A guerra fiscal, que é a redução de impostos, de terrenos para a instalação de indústrias, transporte, tudo isso tem influenciado nessa desconcentração industrial. Está ocorrendo uma guerra fiscal entre as regiões brasileiras para receber essas indústrias. Então, está saindo do Sudeste, se desconcentrando do Sudeste e indo para outras regiões brasileiras, ok? Agora vamos estudar a região Sul. Bom, das regiões do Brasil, essa região é que apresenta a menor área territorial e é a segunda em densidade demográfica. O que isso significa? Que é a segunda maior em questão populacional. Até meados do século XVIII, revelava um povoamento luso-brasileiro escasso. Já no século XIX, passou a receber fluxos migratórios, principalmente italianos, alemães e poloneses, que contribuíram para o seu povoamento e desenvolvimento econômico. A região Sul é formada por 3 estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A questão populacional na região Sul também se destaca. A gente tem grandes influências europeias, principalmente italianas e alemãs, na cultura
da região sul. Então a gente vai ver uma população de pele mais clara, a gente vai ver uma população de cultura mais europeia, por conta da colonização deles terem sido diferente do restante do Brasil. Todo o restante do Brasil a gente teve uma colonização de exploração. Já na região sul do Brasil, a gente teve uma colonização de ocupação. Os imigrantes vieram para ocupar, plantar, colher, morar, firmar moradia naquele local. Não só chegar ali, explorar as riquezas e ir embora, como aconteceu no Sudeste, no Nordeste. A região sul ela se destaca economicamente hoje por conta disso, por ter tido uma colonização de ocupação e não de exploração, como aconteceu no restante do Brasil. Vamos ver os aspectos físicos dessa região. Primeiro, relevo. Vamos lá. O relevo do sul ele é dividido em partes: planície, planalto e planalto, que o planalto vai se dividir em dois: planalto atlântico e planalto meridional. As terras altas de maiores altitudes da região sul são encontradas nas porções norte e nordeste dessa região. Por causa de sua altitude elevada, por estar sujeita às incursões das massas polar atlântica fria, já registrou temperatura de menos 10 graus, queda de neve no inverno. Bom, hidrografia do sul. A região sul conta com os rios caudulosos e extensos que correm por áreas planálticas e apresentam queda d'água, aproveitados para a produção de energia elétrica. Em todos os rios foram construídas usinas hidrelétricas, a fim de garantir a produção de energia para a região. Entre elas, as usinas destacam-se a usina hidrelétrica de Itaipu. Eu tenho muita vontade de conhecer a usina hidrelétrica de Itaipu. É um ponto turístico da região sul do Brasil. Ela é uma das maiores do mundo, localizada no Rio Paraná, na fronteira com o Paraguai, construída em associação com esse país, né, com o Paraguai, fronteiriço ao Brasil. Bom, vamos para a vegetação. A vegetação da região sul também ela tem uma característica muito legal, que são as matas de araucárias. São árvores com formatos de pinheiro, árvores típicas de clima mais frio. Foram trazidas da Europa para o Brasil, né, foram plantadas na região sul pelos imigrantes europeus, e ela se adaptou à região sul por conta do clima mais frio. Por conta do relevo que há, né, remanescente da Mata Atlântica e da Mata dos Pinhais, que foram intensamente desmatados com a marcha do povoamento. As matas dos pinhais, ou araucária, não é uma floresta homogênea. Ela tem uma madeira mole, ideal para a construção de casas, fabricações de móveis e para confecções de tábuas. Essa floresta foi desmatada para ceder lugar à prática da agricultura. Infelizmente, a gente tem pouquíssima mata de araucária hoje na região sul do Brasil. Vamos estudar o clima? Clima do sul. A região sul é a única entre as regiões do Brasil onde predomina o clima subtropical. Mas qual é a característica do clima subtropical? Os verões são quentes, mas o inverno tem as temperaturas mais amenas. Então você vai encontrar inverno com temperaturas baixas, até menos 10 graus. Ok? Por essa razão, essa área é conhecida pelas baixas temperaturas, que caracterizam boa parte do seu território no período de inverno. A região está submetida a uma ação mais intensa das massas de ar polares, vinda do extremo sul do continente americano. Nas áreas de relevo mais elevado, podemos ter invernos mais rigorosos, com geada e, principalmente, possibilidade de queda de neve. Precisa para fora do Brasil para ver neve. A gente pode ir para o sul do Brasil, na região serrana, torcer para estar um inverno rigoroso e a gente conseguir ver a neve. Bom, agora vamos ver os aspectos econômicos do sul. A região sul é a segunda maior, né, participação do PIB do Brasil. A presença de um diversificado parque industrial e o desenvolvimento de uma agropecuária moderna levaram a região sul a ganhar cada vez mais destaque na economia nacional. Apresenta uma agricultura moderna e uma pecuária de longa tradição, por conta da influência dos colonizadores espanhóis e portugueses. Além disso, a gente tem um extrativismo mineral muito forte também lá, com um dos recursos dessa região com destaque para o carvão mineral, destinado principalmente ao mercado nacional. Meus amores, espero que vocês tenham entendido as principais características da região sudeste e região sul.
Vou encerrar aqui a nossa videoaula e nós nos encontramos lá na nossa aula virtual. Beijo, meus amores. Bons estudos. Não deixem de estudar. Mantenham sua rotina de estudo.